perguntas para dar continuidade à palestra anterior que o Wagner fez, né, com relação ainda sobre o assunto projeção astral. Temos aqui uma série de perguntas do pessoal que nos assistiu na primeira palestra do evento Science Spirituality Connection, desculpa. E aqui vamos então rapidamente aqui, Wagner, com as perguntas bastante interessantes. É preciso ser médium para sair do corpo? Não, na verdade isso é um mito. A capacidade da experiência fora do corpo, ela é anímica, ela é presente em cada ser humano. Inclusive, eu posso fazer uma correlação, a morte também é uma saída do corpo, e todos saem, ou vão ter que sair em algum momento. Então a capacidade da saída, ela é inerente à própria existência humana. Acontece que a morte é uma saída definitiva. O que nós estamos falando sobre experiências fora do corpo são saídas temporárias, a possibilidade é a mesma. Então, eventualmente, na hora da morte, na hora da saída final, todos vão embora, aqueles que são médium e os que não desenvolveram a mediunidade, mostrando que a capacidade ela é latente de todo mundo. Se está dentro, você pode sair. Entretanto, pela própria experiência e observação, pessoas que desenvolveram a mediunidade, ou a capacidade da cura, ou trabalharam com a parte da ativação dos chakras, por exemplo, ou trabalharam qualquer expansão da energia, criaram uma condição da aura ser mais solta, mais ampla, e isto favorece uma soltura maior, porque a pessoa já trabalha as energias aqui na vigília. Então, por isso que se falava antigamente que era mais comum essas saídas do corpo ocorrerem com os médiuns, porque a energia já está mais solta. Mas existem muitas pessoas que têm saídas do corpo e que na vigília não manifestaram nenhum tipo de mediunidade. Essa capacidade ela é latente, ela independe da mediunidade. Mas a mediunidade pode favorecer um desenvolvimento mais rápido se a pessoa assim quiser. Muito bem. Qual a diferença então seria essa saída entre saída consciente e a saída inconsciente? Na verdade, Ana, existem 3 níveis de experiência. Uma projeção consciente, ou uma projeção inconsciente, ou uma projeção semiconsciente. Quando a experiência ocorre de forma inconsciente, o corpo astral está fora do corpo humano, mas a pessoa não tem consciência, ela está apagada fora. Igualzinho como uma pessoa pode ser sonâmbula, se locomover sem ter consciência. Então, a pessoa fora do corpo é como um sonâmbulo astral. Ela está fora do corpo, mas não interage. Enquanto, quando ela está consciente, ela interage com as coisas. Agora, existe a projeção astral semiconsciente, que está entre a consciente e a inconsciente. Deixa eu dar um exemplo. Uma pessoa que está bêbada de pileque, ela não está totalmente lúcida e também não está inconsciente. Você fala, ela está semiconsciente, ela está mais ou menos. Esse tipo de experiência pode rolar em que a pessoa não tem tanta consciência, mas também não está inconsciente. Há alguma coisa no meio a meio que ela fala onde eu estou, aquela coisa mais lenta, percebe algo, mas não tem uma interação rápida. Então são 3 tipos, consciente, semiconsciente e inconsciente. Então na inconsciente não há modos da pessoa trazer nenhuma memória. Não há memória, não há nada, porque não houve percepção durante a experiência. Você tem noção de quantas pessoas conseguem sair do corpo? Não tem como fazer essa mensuração. 7 bilhões de pessoas encarnadas na Terra, não tem como você entrevistar as 7 bilhões para ter essa noção. O que se tem são especulações, é claro. Então eu já ouvi dizer que apenas 1% da humanidade é que teria esse tipo de experiência. E eu acho esse tipo de coisa sem um padrão de lógica, porque ninguém entrevistou a população mundial para perguntar essas coisas. E tem muita gente que tem experiências fora do corpo e nunca contou para ninguém, né? Então não dá para fazer essa mensuração, mas uma coisa é certa, a maior parte da humanidade desconhece esses temas. Então se boa parte da humanidade estivesse fazendo isso consciente, teríamos muito mais pessoas conversando. Então, obviamente que é uma pequena parte da humanidade que tem as experiências de forma mais consciente com a memória. Agora, a capacidade da experiência é de todas as pessoas. E o fato de alguém ter uma experiência fora do corpo não significa que ela é mais evoluída que a outra que não teve. O que mostra evolução é caráter, consciência e atitude. O que a pessoa pensa e o que ela sente.
Porque de repente pode ter uma pessoa que tem uma saída do corpo com uma má intenção. Ela não tem maior evolução, ela só está tendo uma soltura. Ela é péssima aqui dentro, ela será péssima lá fora. Então é muito importante colocar que o desenvolvimento da capacidade da saída do corpo não é necessariamente desenvolvimento do caráter. Agora, se a pessoa tem um caráter bom e tem a saída do corpo, ela fará coisa boa com isso. Então é legal todo mundo que estuda esses temas prestar atenção no desenvolvimento da sua consciência. O que ela quer com esse tipo de experiência? Não é uma brincadeira mística, não é uma brincadeira esotérica. Isto é uma fresta que se abre durante o sono, principalmente, para a pessoa acessar outros níveis. Enquanto o corpo físico dela dorme, ela aprende, ela trabalha, ela expande. Quando ela retorna, essa expansão se reflete na atitude dela no dia a dia. Eu vou te revelar um pouco agora das minhas capacidades extrasensoriais. Vou lhe dizer uma vida passada. Não tem como você não ter sido um professor na sua vida passada. Você explica tudo assim, tudo direitinho, né? Não precisa nem ter bola de cristal. Você é sensitivo para saber disso. Veio aqui uma pergunta interessante do Ricardo, do Instituto Vida Após Morte. Eu acho que ele deve ser seu amigo. Ele diz, por esses contatos durante a projeção, para você, a sobrevivência da alma após a morte é uma realidade sem dúvida alguma? Sim, o Ricardo, ele é da cidade de Suzano, em São Paulo, e ele tem lá o Instituto de Vida Após a Morte. Ele faz várias palestras sobre a questão das experiências de quase morte, tão narradas na literatura do tema, principalmente aqui nos Estados Unidos, né? E ele pesquisa muito essa área e dá palestras falando da imortalidade da consciência, principalmente nas experiências de quase morte, né? Que são saídas do corpo com as paradas cardíacas. Existe muita literatura sobre o tema hoje no mundo inteiro. E a pergunta dele é justamente sobre a imortalidade da consciência. As saídas do corpo mostram para a pessoa que existe vida além do corpo físico. Então é inevitável que você tome consciência de que a vida prossegue além da carne. Mas é claro, você está vivendo uma experiência subjetiva em que a certeza é sua. Você não vai poder provar para um terceiro. Mas se você tirou o medo, tirou a dúvida de você, é como se sua consciência abrisse e você já não teme essa coisa chamada morte. Você entende a passagem das pessoas para o outro plano, sente falta delas aqui, mas você sabe que a história não acabou. Você sabe que há uma possibilidade de um abraço espiritual durante uma experiência dessa. Para você, a comprovação da imortalidade da consciência é óbvia, mas as pessoas devem perceber que esse tipo de comprovação tem que ser íntima dela. Ela viver a experiência e assim tirar a dúvida. E a pessoa, sem dúvida nisso, ela caminha mais consciente aqui embaixo na Terra, ela lida melhor com a noção das perdas. Ela entende a dor da perda, entende a saudade, mas ela sabe que a história não acabou. Ela tem certeza, ela não vai falar assim, Ana, eu acredito. Não, ela vai falar, eu sei. O mundo inteiro pode dizer que não, ela sabe. Esse tipo de certeza, inclusive, incomoda muitas pessoas céticas. Porque elas têm muita dúvida e quer que o outro prove. Mas o outro não está provando para ela porque a experiência é subjetiva. Mas observa como é que o outro age. O outro age com segurança. A segurança que o cético às vezes não tem pela própria dúvida. Então, esse tipo de experiência traz uma certeza. E essa certeza faz a pessoa caminhar com firmeza nisso. Eu não estou falando de doutrinação ou fanáticos. Porque fanático não tem certeza. Porque se tivesse certeza não seria fanático. Eu estou falando, a pessoa tem a consciência dela própria. Ela não está preocupada em doutrinar ninguém. Mas ela quer clarear esse tema porque existem outros que também têm a mesma vibração e percebem as mesmas coisas, que é o que nós estamos fazendo aqui. Mas é difícil comprovar isso para um terceiro que está cheio de dúvida e que é uma comprovação com peso e medida. E esta é uma área em que você está indo para outro plano, não vai dar para mensurar com peso e medida daqui. Então eu sempre aconselho quem está mexendo com isso, desenvolva sua própria experiência e tire sua própria dúvida. E aí, removendo esse véu da dúvida, vocês verão que a vida ganha uma outra luz, um outro sentido, até para lidar com a dor da perda das pessoas que a gente ama aqui embaixo. Muito bem. A outra pergunta que ele diz, tenho certeza que é uma realidade a vida após a morte e a projeção astral. Você acha que esses conhecimentos são importantes para as pessoas entenderem sobre as leis causa e efeito, evolução espiritual, etc.?
Afinal, não deixaremos de existir após a morte e ainda seremos herdeiros de nós mesmos nas vidas futuras. Isso é fato. A expressão herdeiro de nós mesmos, eu entendo assim. Em qualquer momento no nosso futuro, Ana, seja aqui na Terra, ou em outro plano, ou em outro orbe, nós sempre estaremos em companhia de nós mesmos. Então nós estamos dentro da terra de nós mesmos, que é a nossa própria consciência. Então se amanhã eu quiser estar em boa companhia, preciso melhorar hoje. Porque nós somos a nossa própria companhia eterna. Mudam as pessoas, mudam os lugares, mas nós estamos dentro de nós mesmos, sempre melhorando. Então, à medida que a gente vai, amanhã seremos herdeiros de hoje. A causa de hoje gerará o efeito de amanhã. Se eu quero um efeito melhor, preciso melhorar a causa que é hoje. Preciso melhorar tudo que eu puder em mim para gerar repercussões positivas para o amanhã, seja aqui ou em outro plano. Muito bem. A Inês Polegato, ela esteve com a gente também na primeira palestra do Science Spirituality Connection. E ela pergunta, sentimentos tal como a tristeza ou a depressão interferem nas projeções da consciência e em sua lucidez, rememoração, ou ainda podem impedir uma projeção? Pode sim. A pessoa com depressão ou com autoestima baixa, todo o padrão de energia dela cai. Então o potencial dela fica reduzido, porque a energia está baixa. Ela está fora da condição normal, então pode atrapalhar. Agora, pode acontecer também de uma pessoa estar numa baixa dessa e de repente ter uma saída do corpo espontânea e melhorar por causa da saída, percebendo uma outra coisa que traz para, por exemplo, se essa depressão está sendo causada pela perda de um ente querido, se ela tem uma saída, vê esse ente querido e volta, desaparece a dor da perda. Então, essa pergunta ela tem vários sentidos. Tecnicamente, se a pessoa está numa baixa, isso atrapalha tudo. Agora, existem várias possibilidades e mesmo a pessoa numa baixa, ela não perdeu o potencial infinito que ela tem como consciência ou espírito na matéria. Então, existe também o poder de reação. Sabe? Existe também o mundo espiritual que às vezes auxilia invisivelmente, causando experiências que podem criar impacto psicológico que tirem ela da depressão. Então, assim, numa baixa tudo piora. Mas também pode acontecer uma experiência para levantar o clima. Então é relativo. Teoricamente atrapalha, mas na prática pode ser que uma experiência seja a salvação da pessoa, no sentido para sair daquele buraco que ela está vislumbrando algo melhor. Nós acabamos de ter o testemunho da Janine, que veio da Inglaterra, onde ela conta que ela deprimida pela falta da mãe e num sonho ela se encontra com sua mãe. E aquilo trouxe para ela um alívio, um sentimento muito bom, né? Concluímos, né? Concluímos. Muito obrigada e esperamos numa próxima a gente seguir com a explicação sobre os chakras. Olha, Ana, a parte da aura dos chakras eu pude aprofundar bastante. Tem bastante informação legal nessa área. Num próximo evento a gente pode escolher esse tema. Aliás, é um tema muito mais conhecido do que as saídas do corpo. No mundo inteiro tem muitos curadores na área do reiki, da cura prânica, na área espírita, com os médiuns e os passes, tanto na área do yoga, com a passagem da energia pelos chakras. É um tema assim maravilhoso da gente trabalhar. E aí, se vocês me convidarem de novo, eu venho num próximo evento e a gente fala desse tema. Convidadíssimo. Então, obrigado. Muito obrigado, Ana. Um abraço a todos. Muito obrigada.